Muito bom dia para todos vocês que estão agora ligados na Rádio Escola da Bíblia, através deste programa. Nós vamos continuar nossos estudos sobre a história de Israel, desde o Êxodo, desde a saída do Egito, até a volta do povo da escravidão babilônica. Então, nós estamos no comecinho da nossa história, chegamos até o Monte Sinai, aonde Moisés recebe a lei de Deus. E dentro dessa lei, nós encontramos o que chamamos de os 10 mandamentos, que formam a base de toda a lei. Agora, nós estamos ali no capítulo 20, 21 do livro de Êxodo. Hoje, eu quero falar com você sobre o tabernáculo. O tabernáculo. Dentro das leis que Deus deu para Moisés, nós vamos ver instruções para a construção do tabernáculo. E é isso que eu quero conversar com você hoje, né? O povo de Deus, depois que Moisés subiu ao monte, recebeu a lei, desceu do monte, né? O povo já estava começando a praticar idolatria. Moisés ficou bravo com o povo, quebra as tábuas da lei. Depois disso, Moisés vai retornar ao Monte Sinai e Deus então vai dar a ele toda a lei. E é aí que nós estamos, né? O povo de Deus estava com muito medo quando ele ouve a voz de Deus no Monte Sinai. Deus chama Moisés para subir até o monte, porque Deus desejava falar com ele. Olha comigo no início aqui, Êxodo capítulo 24. Abre a sua Bíblia comigo, no capítulo 24 de Êxodo. Vamos ler os versículos 12 a 18. 12 a 18. Versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, ficarão até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha que interessante, né? Moisés subindo no monte, o povo todo lá embaixo, vendo, escutando, e Moisés sobe então e permanece 40 dias e 40 noites. E durante esse período, durante essa conversa de Deus com Moisés no Monte Sinai, Deus então vai dar para Moisés instruções sobre a vida do povo de Israel. Nós vamos ter todos os mandamentos que então Moisés vai dar ao povo. Também nós vamos ter instruções sobre a construção de um local de adoração, chamado tabernáculo. A palavra tabernáculo significa tenda. É esse o significado, né? Uma tenda. Era um local
portátil, onde Deus era adorado durante os anos em que o povo permaneceu no deserto. Então, o povo levava esse tabernáculo toda vez que eles andavam. Quando paravam, o tabernáculo era montado de novo e ficava naquele local até o povo andar de novo. Olha quanto trabalho, bastante trabalho, mas era assim que Deus queria ser adorado. E dentro das instruções para a construção do tabernáculo, nós temos o seguinte: o tabernáculo, como já falei, era para ser móvel, né? Então ele era montado e desmontado quando os israelitas andavam. Os sacerdotes, que vamos falar na próxima aula, vamos falar sobre os sacerdotes, mas eles tinham, então, o dever de cuidar do tabernáculo, com a ajuda de muitas pessoas. Os sacerdotes, eles precisavam vestir algumas roupas especiais quando estavam a serviço do tabernáculo. Eles tinham diferentes ordens de serviço, né? Um tempo alguns serviam, outros descansavam. Outro tempo aqueles que descansavam serviam e aqueles que serviam descansavam. Muito bem organizado. Nós vamos falar sobre isso. Dentro do tabernáculo, dessa tenda, havia então vários sacrifícios feitos a Deus e cerimônias especiais. Nós vamos ver isso também um pouco mais tarde. O tabernáculo tinha duas divisões principais, chamadas de o lugar santo e o lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, que era a pessoa talvez mais importante dentre os sacerdotes, somente o sumo sacerdote tinha permissão de Deus para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Olha só, nós vamos falar sobre tudo isso. Um véu separava esses dois lugares no tabernáculo, o lugar santo do lugar santo dos santos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora aqui a nossa apresentação aqui para vocês terem uma ideia de como era este tabernáculo. Acho que está dando para todo mundo ver, né? Então, olha só que interessante como era o tabernáculo aonde o povo adorava a Deus. Ao redor deste tabernáculo havia uma área grande, e esta área media aproximadamente 50 por 25 metros. Então você tem, né, o comprimento 50 metros e a largura 25 metros. E você tem tudo isto nesta parte que você está vendo aqui do slide. Tenta dar uma imaginada como era isso, um lugar grande, né? 50 metros por 25 metros. E essa área toda era fechada com cortinas de linho. Você tem aí essas cortinas de linho fechando toda essa área externa, aonde o tabernáculo iria ser montado. O tabernáculo, por si mesmo, é essa parte de dentro, essa tenda que você tem dentro desta área. E ele media 15 metros de comprimento por 5 metros de largura. 15 por 5.
e era dividido então em duas partes: o lugar santo e o santo dos santos. As duas partes dentro desse tabernáculo eram divididas por um véu de linho fino com desenhos neste véu. Aqui você tem um corte, como se você estivesse vendo o tabernáculo por cima. Então, olha só que interessante o que nós vemos aqui, não é? Você tem, então, toda essa parte do tabernáculo que media 50 metros de comprimento por 25 de largura, e dentro dele você tinha um átrio, né, uma entrada, e depois no fundo você tinha o tabernáculo propriamente dito, que media 15 metros de comprimento por 5 de largura. Este tabernáculo era então dividido em duas partes, e você tem as duas partes aí, né? O lugar santo, ou lugar sagrado, como está nesse slide, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, como você vê nesse próximo slide. Vamos falar um pouco sobre o lugar santo. O primeiro compartimento que você tem aqui dentro, estou colocando aqui a setinha para você ver, este lugar aqui, ó, né, o lugar santo. Vamos falar deste lugar em primeiro lugar. Dentro desse lugar santo, havia um altar de incenso, feito de madeira e coberto por ouro. Olha só os detalhes deste local de adoração, né? Muito bem feito, com os melhores materiais possíveis. Um altar de madeira recoberto de ouro. Esse altar tinha alguns anéis, algumas argolas, para que fossem colocadas madeiras, para que fosse ajudado para levar o altar, né? Essas coisas tinham que ser muito bem cuidadas, e eles então colocavam madeiras nessas argolas para transportarem todos esses utensílios. Dentro desse altar de incenso, somente era permitido fazer uma oferta, uma vez por ano. Olha só que coisa. Todos os dias, os sacerdotes, e somente eles, podiam entrar nesse lugar santo. Todos os dias, os sacerdotes colocavam um incenso de aroma, algumas ervas aromáticas nesse altar. Tiravam o fogo de fora do tabernáculo e traziam o fogo, então, para dentro deste lugar santo. O outro altar que você tem aqui no átrio, né, o fogo era trazido para dentro deste lugar santo. E tinha que ser um fogo especial, não era qualquer tipo de fogo, não, que poderia ser colocado dentro deste altar de incenso. Algumas vezes, infelizmente, algumas pessoas colocaram fogo que não era mandado por Deus, um fogo diferente do que Deus havia mandado. E essas pessoas, então, morreram, e algumas ficaram leprosas, porque desobedeceram à ordem de Deus. Dentro desse lugar santo, além deste altar de incenso, havia uma mesa, chamada a mesa da proposição. Era também feita de madeira e coberta com ouro. Nessa mesa também haviam aquelas argolas, aqueles anéis,
para que as madeiras pudessem ser colocadas entre essas argolas para facilitar o transporte. Em cima dessa mesa havia sempre 12 pães, como uma lembrança do pão que Deus havia dado ao povo no deserto. Então, em cima dessa mesa, sempre havia pães, para lembrar o povo da provisão, não é? Da providência de Deus. E este pão era renovado todo sábado. Todo sábado, um pão novo era colocado em cima dessa mesa. Também dentro desse lugar santo, havia um candelabro, né? Você tem aqui no slide como um castiçal, um candelabro. O candelabro era feito de ouro maciço, ouro puro e maciço. E ele tinha 7 lâmpadas, que eram acesas todo final da tarde. Isso era o que existia dentro deste lugar santo. Um altar de incenso, uma mesa com os pães e um candelabro de ouro. Separando o lugar santo dos santos, havia um véu feito de linho bem fino, né? Algo bem bonito e demonstrando o cuidado que o povo tinha. No outro lado deste véu, havia o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, como você tem aí no slide. Dentro deste lugar existia uma única coisa: a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Era a única peça dentro do Santo dos Santos. Ela também era feita de madeira e recoberta de ouro. Também haviam argolas, anéis em volta dessa arca para colocar as madeiras para facilitar o transporte. A tampa em cima desta arca era feita de ouro maciço. E haviam 2 querubins, 2 anjos, feitos também de ouro, em cima desta tampa. Dentro da arca, haviam algumas coisas. Por exemplo, as 2 tábuas, né, as 2 pedras aonde Deus havia escrito os 10 mandamentos, um pouco daquele maná que Deus havia dado para o povo no deserto, e o cajado de Arão. 3 coisas, então, dentro desta arca: as tábuas da lei, um pouco do maná, daquele pão que Deus deu ao povo, e o cajado de Arão. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos. E ele vai fazer isso uma vez por ano. E nós vamos depois entender por quê. Ali, dentro do lugar Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote entrava ali, Deus se apresentava. A presença de Deus estava ali, dentro do Santo dos Santos. Eu vou mostrar um outro slide agora, para você ter uma ideia, né? Logicamente que isso é só uma representação de como seria o interior dessas 2 partes. Então, você tem aqui a primeira parte, do seu lado direito, né? Você tem o lugar santo, onde você tem uma mesa, você tem aqui o altar de incenso, você tem o candelabro, e atrás do candelabro, está um pouco difícil de ver, mas ali atrás a mesa,
com os pães. Aqui você tem, então, um véu, né, o véu que está separando o lugar santo dos santos, e dentro do Santos dos Santos você tem uma arca, a Arca da Aliança, com os dois anjos, né, os dois querubins, guardando a arca. E aqui neste local, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para um momento especial. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Deus, então, descia e enchia aquele lugar junto com o sumo sacerdote. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente falar desse átrio, né, da parte fora aqui do tabernáculo, mas ainda dentro daquele lugar maior, de 50 metros por 25. Então, na frente do tabernáculo, você tinha o que nós chamamos de o átrio, ou a entrada, não é? E você tem aqui este local. E dentro deste local existiam duas coisas: um altar feito de bronze para os sacrifícios e uma bacia, né? Uma fonte, um local de água grande para os sacerdotes lavarem suas mãos e os seus pés antes de entrarem no lugar santo. Então, antes de qualquer sacerdote entrar dentro do lugar santo, aquele primeiro compartimento do tabernáculo, ele tinha que lavar suas mãos e seus pés neste local de água. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito para esta adoração. Agora, seguindo, você tem aqui, de novo, né, uma representação de como seria este local. Você vê aí no meio esse átrio, onde você tem o altar maior aqui, feito de bronze. Você tem aqui esta bacia, né, grande, com água, onde os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de entrarem aqui. Na entrada do tabernáculo tinha esse primeiro véu, e lá dentro você tinha um outro véu separando o lugar santo do santo dos santos. E aqui você tem uma representação de como seria este tabernáculo com o povo de Israel acampado à sua volta. Então, ao redor do tabernáculo, toda vez que o povo de Deus parava no deserto, e podia parar por um dia, uma semana, um mês, não faz mal. O tabernáculo era montado, olha que trabalho, né? Mas, ao redor do tabernáculo, as 12 tribos de Israel acampavam, sempre no mesmo local. Nós vamos ler um texto agora e vamos falar um pouco sobre isso, né? Essa organização era algo que Deus queria colocar na mente do seu povo, né? Deus é um Deus específico, e ele vai dar certas leis para o seu povo, e essas leis precisam ser cumpridas. Hoje em dia, mesma coisa. Deus também tem leis para o seu povo, e nós precisamos cumprir essas leis. Mas o povo acampava sempre da mesma maneira. Moisés, Arão e os seus filhos acampavam na frente do tabernáculo, e o resto do povo acampava ao redor do tabernáculo. Vai comigo lá agora para o livro chamado Números. Nós estamos aqui em Êxodo,
O próximo livro é Levítico, e o próximo livro é o livro chamado Números. Olha o livro de Números, começando no capítulo 2. É exatamente isso que eu vou mostrar aqui agora com estes slides. Números capítulo 2, começando no versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro. Era um outro nome para o tabernáculo. Lembra que tabernáculo significa tenda. A tenda do encontro, aonde Deus se encontrava com o seu povo. Então, olha lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância. Cada homem, junto com sua bandeira, com os emblemas da sua família. Olha só agora, não era de qualquer maneira, não era como eles queriam, mas era como Deus queria. Versículo 3. A leste, e leste era sempre a entrada. Então, se você está vendo esse slide, na parte da frente do tabernáculo, era sempre o leste. Então, do lado leste, os exércitos de Judá acamparão junto com a sua bandeira. E você tem ali o nome do líder, o quanto que tinha de exército, nós não vamos falar isso tudo, mas eu só quero mostrar a disposição das tribos. Então, ao lado leste, no versículo 3, a tribo de Judá. No versículo 4, a tribo de Issacar. E no versículo 5, quer dizer. E no versículo 7, a tribo de Zebulon. Então, 3 tribos, Judá, Issacar e Zebulon, acampavam ao lado leste. Depois, no versículo 10, ao lado sul, estavam os exércitos do acampamento de Ruben. Então, a tribo de Ruben. Versículo 12, a tribo de Simeão. Versículo 14, e a tribo de Gade. Então, Ruben, Simeão e Gade acampavam ao lado sul. Versículo 17, os levitas. Depois nós vamos falar um pouquinho deles. Vamos pular isso aqui. Olha o versículo 18. Do lado oeste. Então, atrás do tabernáculo. Os exércitos do acampamento de Efraim. Versículo 18. Versículo 20. A tribo de Manassés. E versículo 22. A tribo de Benjamim. Então, Efraim, Manassés e Benjamim. Do lado oeste. E depois, no versículo 25, do lado norte, os exércitos do acampamento de Dan, versículo 27, a tribo de Azer, e versículo 29, a tribo de Naftali. Dan, Azer e Naftali, ao norte. Então, olha que interessante. Deus vai colocar uma ordem. Então, nosso Deus é um Deus de ordem, não é mesmo? Deus não permite que você e eu o adoremos da maneira como nós quisermos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você o adoremos da maneira como Ele quer. E Ele vai dar as suas ordens. Até mesmo aqui no deserto. E a gente poderia pensar, tanto faz, não é mesmo? Aonde as tribos vão acampar, tanto faz. Não. Deus deu uma ordem. E 3 tribos a leste, 3 ao sul, 3 a oeste e 3 a norte. Da maneira como Deus queria. E toda vez que o exército
ou que as tribos, então, partissem dali, tinha uma ordem. Em primeiro lugar, partia as tribos ao leste, depois as tribos ao sul. No meio, partiam os levitas. Números capítulo 2, versículo 17. Depois que as tribos ao leste e ao sul partiam, olha o versículo 17 do capítulo 2 de Números. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Era muito bem organizado. Os exércitos de 3 tribos ao leste partiam primeiro, depois os exércitos de 3 tribos ao sul partiam em seguida, e depois os levitas, levando todo este acampamento, o tabernáculo e os seus utensílios, tudo, não é? Todas essas armações em volta, todos os véus, o altar de bronze que ficava na parte de fora, aquela bacia com água que ficava na parte de fora, os utensílios dentro do lugar santo, você se lembra? O altar de incenso, a mesa com os pães e o candelabro, e depois a arca da aliança. Tudo isso era levado no meio. Atrás dos levitas marchavam as 3 tribos ao oeste e, por último, as 3 tribos ao norte. E assim eles marchavam. E quando chegavam no lugar para acampar, mesma coisa. As tribos a leste chegavam primeiro, depois as tribos ao sul, aí os levitas, para montar todo o acampamento, o tabernáculo, depois as tribos ao oeste e, por último, as tribos ao norte. Deus era muito específico naquilo que ele mandava. Aqui você tem uma ideia de como isso era durante a noite, né? Você tem aí o acampamento com as famílias de Moisés e Arão na frente do acampamento, o restante dos levitas ao redor, e mais atrás, 3 tribos a leste, 3 ao sul, 3 a oeste e 3 ao norte. E aqui você tem, então, um esquema dessas tribos, né? Você tem o tabernáculo aqui no meio, e você tem, então, deixa eu mostrar aqui com a minha setinha, você tem o tabernáculo aqui ao meio, né? Os levitas em volta do tabernáculo, na parte leste, na frente do tabernáculo, as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Na parte sul, as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Na parte oeste, as tribos de Manassés, Efraim e Benjamim. E na parte norte, as tribos de Dan, Azer e Naftali. E nesse último slide que eu quero mostrar hoje, você tem a mesma disposição, mas com o total, né? O número de pessoas, né? Que existiam em cada uma dessas tribos. Se você volta lá para o livro de Números, você vai ver que o exército eram pessoas, eram homens contados de uma idade para cima. Então não era toda a tribo que você vê contada aqui, mas somente os homens que poderiam fazer parte do exército. E você tem aí, então, o total de homens que compunham cada uma dessas 3 tribos: a leste, a sul, a oeste e a norte.
Interessante, não é mesmo? Mais uma vez, que Deus está sempre sendo organizado. Deus está sempre organizando o seu povo, organizando para que todos, então, pudessem. Eu vou sair daqui e voltar aqui agora sem o slide. Eu queria só mostrar para todo mundo um pouquinho desse tabernáculo, para que a gente pudesse ter uma ideia de como isto era. O que havia dentro do tabernáculo, propriamente dito, o lugar santo e o santo dos santos, aquela parte na frente do tabernáculo, chamada de átrio ou entrada, onde existia um altar grande para sacrifícios e uma bacia com água, e essa parte de fora, né, esse muro, essa cerca formada de cortinas de linho. E aí, a disposição das tribos ao redor deste tabernáculo. Olha quanto trabalho que o povo tinha, quanta ordem, quanto detalhe, quanto de específico o nosso Deus é, quando ele dá os detalhes de como ele quer ser adorado. Isso é muito importante para você e para mim, porque no Novo Testamento, na sua nova aliança, Deus também vai dar os detalhes, o específico, as ordens de como ele quer ser adorado. E se as pessoas não obedeciam, o castigo era a morte. Eu e você precisamos obedecer os mandamentos de Deus. A lição é essa, né? Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Agora, vamos voltar lá para o livro de Êxodo, e eu quero mostrar para você um pouco do material que foi usado na construção deste tabernáculo. Volta comigo, então, para o capítulo 25 do livro de Êxodo. E a nossa história hoje vai até o final do livro de Êxodo. O final, dessa parte até o final, você pode ler depois com mais calma em casa, e você vai ver todas essas ordens, não é? Como Deus queria que tudo fosse feito muito bem detalhado. Olha comigo o capítulo 25 do livro de Êxodo, começando aqui no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que você deverá receber deles. Aquilo que sobrava, as moedinhas que sobravam no final do mês? Não. Olha o que Deus esperava receber do povo para a construção desse tabernáculo. Versículo 3. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, né, o tabernáculo, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio.
Olha o que Deus esperava de oferta do seu povo. Coisas caras, coisas de primeira qualidade. Deus espera o melhor de você e de mim hoje. E a pergunta para nós, né, é: como é que está a minha oferta a Deus? Eu estou dando do melhor ou eu estou dando daquilo que sobra? Deus espera sempre o nosso melhor. Interessante que, se você se lembra, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles levaram muitas pedras preciosas dos egípcios, anéis, colares, eles tinham tudo isso. E Deus agora estava pedindo esta oferta. Olha o capítulo 36 de Êxodo. Eu acho muito interessante isso. Deus pediu a sua oferta, e no capítulo 36, mais no finalzinho do livro de Êxodo, olha comigo os versículos de 3 a 7. Deus pediu, o povo obedeceu, e olha o resultado. Êxodo 36, começando no versículo 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Versículo 4. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Que maravilha, não é? O povo trazia mais do que era suficiente. Versículo 6. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Deus pediu algo precioso, Deus pediu o melhor, e o povo obedeceu, a tal ponto que Moisés precisou dizer: para, não traz mais, chega, já tem demais. Que maravilha, que maravilha. Como é que está a sua oferta a Deus? Você está dando do seu melhor? Ou você está dando daquilo que sobra? Deus está olhando para você e está falando: chega de trazer? Ou Deus está dizendo: pode trazer mais? Como é que está a sua oferta? E Deus providenciou pessoas com habilidades para trabalhar naquele tabernáculo. Pessoas com habilidades para costurar, pessoas com habilidades para trabalhar madeira, pessoas com habilidades para trabalhar com o ouro, com o bronze, com as pedras preciosas. Deus providenciou tudo isso no meio do seu povo. E o tabernáculo, então, foi construído. E durante todos aqueles anos, os 40 anos que eles passaram no deserto, o povo, então, armava o tabernáculo, né? Isto é, os levitas armavam esse tabernáculo e desarmavam quando o povo continuava a sua viagem. Sempre na mesma ordem, a marcha. Primeiro, os povos ao leste, depois ao sul, depois os levitas com todas as partes do tabernáculo, depois os ao oeste e depois ao norte. E assim o povo marchava. E quando eles paravam,
mesma coisa. Armavam o acampamento da maneira como Deus havia ordenado e ficavam ali, até se movimentarem de novo. Interessante que os detalhes minuciosos, e você pode ler isso, né, dos capítulos 25 até o 40 do livro de Êxodo, e você vai ver os detalhes da construção de todos os utensílios, a mesa, o candelabro, a bacia, o altar de incenso, a arca da aliança, o tamanho do tabernáculo, tudo mostra para nós hoje como o nosso Deus deseja e exige ordem e cumprimento destas ordens. Infelizmente, hoje, na adoração a Deus, cada um faz do jeito que acha melhor. Existe muita desordem, existe muita bagunça, vou usar essa palavra, na adoração a Deus. Deus deu ordens exatas, precisas, com muitos detalhes, e o povo obedeceu. Olha, gente, não é diferente hoje. Hoje nós não temos esse tabernáculo, né, feito de tendas. Nós seguimos a nova aliança. Mas as ordens de Deus se encontram na nova aliança. E elas têm bastante detalhes. E Deus deseja e espera que você e eu o adoremos seguindo as suas instruções e não da maneira como cada um quer. O fato de existir um tabernáculo nos ensina que Deus deseja e espera que ele seja adorado. Olha só quanto trabalho envolvido na montagem e no desmanche do tabernáculo. Toda vez que o povo parava, o tabernáculo tinha que ser montado. Toda vez que o povo voltava a andar no deserto, o tabernáculo tinha que ser desmontado. Quanto trabalho! Mas Deus deu essas ordens, e isso indica que ele quer ser adorado pelo seu povo. O tabernáculo também mostra que Deus quer estar perto do seu povo. A presença de Deus descia e enchia todo aquele tabernáculo. Deus perto do seu povo. Quanta lição importante para nós hoje, não é mesmo? Quanta lição importante. E eu quero que você examine a sua vida e pense nessas lições, não é? Como é que está a sua adoração a Deus? Você está adorando do jeito que as pessoas estão te dizendo para adorar? Ou do jeito que Deus está te ordenando para adorar? Muitas vezes nós fazemos coisas hoje sem saber por quê. Passou de geração para geração e até hoje é assim. E nós nem sabemos por que fazemos. Isso é perigoso na adoração a Deus, porque podemos estar adorando de uma maneira que não é do agrado de Deus. Então, olhe para você mesma, para você mesmo hoje, e faça essa pergunta. A minha adoração a Deus está sendo feita porque eu estou entendendo que é Deus que está ordenando fazer deste jeito? Ou eu estou fazendo porque um homem ou uma mulher, quem quer que seja, está ordenando para fazer assim? Vamos fazer a nossa adoração como Deus
deseja que seja. A segunda pergunta é sobre nossa oferta, né? Como é que está a nossa oferta para Deus? E a oferta, eu não quero falar somente sobre dinheiro. Logicamente que dinheiro faz parte da nossa oferta, mas eu quero falar também sobre o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida. Como é que isto está sendo oferecido a Deus? Eu estou dando o meu melhor, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, o linho fino, ou eu estou dando daquilo que sobra? Umas moedas, o meu tempo, quando dá, meus talentos, se eu quiser, meu tempo, quando eu tiver vontade. Como é que está sendo nossa oferta para Deus? Muito importante esse detalhe. O tabernáculo também nos ensina que Deus, quando dá as suas ordens, ele espera que o povo a cumpra ou as cumpra. Nós falamos um pouco daquele fogo, não é? Que era para ser colocado no altar de incenso. E era um fogo específico, né? Deus estava mandando de uma certa maneira. Pessoas fizeram de outras maneiras. E não foi bom para elas. Vamos ler um texto aqui para exemplificar isso? Olha comigo, por favor, esse texto aqui que se encontra em Levítico. Se você está em Êxodo, é o próximo livro. Vai comigo para o capítulo 10 de Levítico, só para ilustrar esse ponto aqui. Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Olha só como Deus preza e zela para que o povo faça exatamente o que ele mandou. É importante cumprirmos com exatidão, com detalhes, o que Deus está nos pedindo. Levítico capítulo 10, vamos começar lendo no versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, olha só, né? Eles eram sacerdotes, faziam parte dos levitas. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Olha só. Mas era fogo. O que importa que tipo de fogo que é fogo. Não. Para Deus importa. Deus havia pedido um tipo específico de fogo. E eles fizeram outro. E Deus não aceitou. Não é? O tabernáculo nos ensina que quando Deus dá uma ordem, ele espera que o seu povo a cumpra. O tabernáculo também nos ensina que Deus deseja ser adorado. Ele pediu que o povo fizesse aquele local específico para que ele fosse adorado. E o tabernáculo também nos ensina que Deus deseja estar perto do seu povo. No tabernáculo, Deus se encontrava com o seu povo. Olha quanta lição nós aprendemos sobre o tabernáculo. Um local importante de adoração a Deus, um local aonde no local santo e no local santo dos santos, somente os sacerdotes entravam, e no santo dos santos, somente o chefe dos sacerdotes,
o sumo sacerdote entrava, naquele átrio, naquele pátio que ficava na frente, as ofertas, os sacrifícios eram feitos e o povo inteiro ficava ao redor. Deus tinha uma ordem e esperava que o povo cumprisse. Na próxima aula, eu quero trazer alguns exemplos do tabernáculo para nós hoje. Algumas figuras do tabernáculo e o que elas podem representar para nós hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre os sacerdotes, que eram aqueles que serviam o resto do povo nesta adoração a Deus. Somente a tribo de Levi, os sacerdotes, é que podiam fazer isso pelas outras tribos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Eu espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o tabernáculo, este local de adoração, o que existia dentro do tabernáculo, quem poderia trabalhar ali dentro e, principalmente, as ordens que Deus deu, né? O nosso Deus é um Deus específico. Ele não aceita qualquer coisa, não. Ele quer ser adorado da maneira como ele desejou e ele deixou escrito para nós hoje. Vimos isso com o povo de Deus na velha aliança e Deus não é diferente na nova aliança. São leis diferentes, são mandamentos diferentes sobre a adoração, mas o ensinamento é o mesmo, a aplicação é a mesma. Deus dá uma ordem e ele espera que você e eu cumpra esta ordem. Arrisco, né, com os detalhes, sem acrescentar ou tirar, mas fazendo exatamente o que Deus está mandando. Eu espero que você possa olhar para a sua vida e realmente adorar a Deus da maneira como Deus deseja, e não como alguém está mandando você fazer. Deus abençoe muito você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.